Nesse vídeo, falarei de canais diabólicos disfarçados de canais evangélicos, e a sua criação é para formar grupos de contendas. Também falarei de sites e filmes. Irei falar do mal que a língua tem, e o poder de espalhar o seu veneno nas redes sociais. Falarei da revelação da invenção da tecnologia que as bruxas receberam na década de 80. Irei falar do exibicionismo dos crentes nas redes sociais, e dos 7 tipos de projeções do ocultismo. Falarei do sacrifício das Torres Gêmeas e o início da nova ordem mundial. Irei falar do significado oculto dos signos, e também de como os satanistas trabalham com a numerologia dentro do ocultismo. Falarei de várias áreas de adivinhações dentro do ocultismo. Irei falar do perigoso livro de São Cipriano. Falarei das inspirações das trevas. Irei falar da Matrix, a prisão da modernidade. Falarei de como vencer no seio familiar, e também irei falar de como derrotar os seus perseguidores carnais com as armas do espírito. Irei falar do discernimento sobre todas as coisas da terra. Vou começar falando da visão que eu tive no ano de 2015 quando estava orando na madrugada. Eu olhei para o computador do meu filho e vi ele ligado, e o símbolo do YouTube apareceu, e dentro dele, saía uma língua preta gigante parecendo uma cobra. Quando eu me aproximei do computador dele, percebi que estava ligado, e aquilo que eu tive foi uma visão espiritual. Quando fui orar pela visão, Deus me mostrou muitos demônios com línguas que chegavam em seus peitos de tão grande. Um deles carregava um computador em suas costas, e o Senhor me revelou sobre os canais evangélicos que estão em guerra dando lugar para esses demônios agirem. Essa revelação confirmou uma revelação há muitos anos atrás. Falarei dessa revelação da invenção da tecnologia moderna que as bruxas receberam na década de 80. Quando ainda era uma bruxa na década de 80, um espírito maligno apareceu na escola de bruxaria. Ele estava com aquelas antenas bem antigas de televisão, com a voz robótica bem rouca. Esse demônio com o corpo bem magro e esquelético se apresentou como um dos agentes da tecnologia. Ele disse: "Estamos trabalhando muito para evoluir a tecnologia. Em breve haverá uma progressão que revolucionará o mundo. Haverá uma contaminação em larga escala mundial, que irá entrar pelos olhos e descerá até a alma, contaminando. Entrará nos ouvidos e descerá ao coração, que o deixará manchado. Ficará na mente, controlando o cérebro, e moverá a língua. Quando essa invenção for inventada, aniquilará o amor dos crentes para com seus irmãos. E também não amarão ao seu Deus, se afastando de sua presença. Eles não irão ter mais tempo para orar e nem ler a Bíblia quando essa tecnologia chegar." E esse demônio abriu a cortina do mundo espiritual, e todas as bruxas viram um lugar muito escuro que exalava uma fumaça branca e gelada, parecendo a Antártida das trevas. E essa massa de ar gelada que estava no mundo espiritual das trevas, vinha em direção à terra. E o demônio disse que quando a massa maligna invadisse a terra, esfriaria o amor de muitas pessoas, e a morte e as guerras aumentariam, e também as disputas pelo poder, pelo dinheiro e pelas ideologias ficariam concorridas. Eu não tinha noção que se tratava da internet, que tem uma escala mundial de alcance. A internet divulgou o evangelho no mundo, mas também espalhou suas abominações ao planeta. E essa guerra do bem e do mal que a internet tem espalhado tanto para edificar ou para destruir, é constante. As pessoas têm sempre a tendência de escolherem as coisas ruins da internet ao invés das coisas boas. Fazem igual Adão e Eva, que tinha a árvore da vida para se alimentar, e mesmo assim quiseram se alimentar do fruto da ciência do mal. As pessoas preferem ouvir vídeos de um irmão denegrindo outro, do que ver um vídeo ensinando a amar esse irmão. O demônio agente da tecnologia tinha revelado essas coisas. Eu só fui entender depois que a internet atingiu os 4 cantos do mundo. Na época eu não entendia, e nem as bruxas, do que se tratava esse assunto de tecnologia. Ele disse: "Irá atingir os olhos e descerá a alma, e tudo aquilo que os olhos verem causará desejo na alma de fazer a mesma coisa, igual nos filmes de sexo, morte, roubo e feitiçaria, que são muito fáceis de serem encontrados em sites." Ele disse que entraria nos ouvidos e desceria ao coração. Eu acredito que são os vídeos da internet que a pessoa ouve e tem o coração semeado. E o resultado disso são os vídeos evangélicos maliciosos que formam pequenos grupos de contendas. Ele disse: "Ficará na mente e controlará o cérebro, movendo a língua." As seitas da internet
ou aquelas igrejas preconceituosas que pregam que somente eles irão ao céu, conseguem controlar as mentes das pessoas fazendo lavagem cerebral, e ainda conseguem mover as línguas deles. Mover a língua é fazê-los falarem mal de todas as igrejas que não têm a mesma doutrina, e condenar as pessoas que não fazem parte do seu aprisco e não se alimentam das pastagens que os seus líderes servem. Duas coisas que condenam ao inferno e ocupam os 2 primeiros rankings da condenação, é a língua e os olhos. Tiago 3 versículo 6, fala que a língua contamina o corpo inteiro e inflama o curso da natureza, e depois é inflamada pelo inferno. Um pequeno membro contamina o corpo santo de uma pessoa, mas depois, esse órgão vai queimar até inflamar no inferno. Por mais que viva uma vida de santidade e não coloque nada em seu corpo, nenhum brinco, maquiagem ou vestido sensual, órgão pequeno que é a língua, pode contaminar o seu corpo inteiro. Tiago 3 versículo 18, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Quem controla a língua consegue manter a paz, diferente daqueles que gostam de atacar outros irmãos, que atraem para a guerra ministerial. O outro órgão que condena todo o corpo são os olhos. Tudo que você vê que não agrada a Deus, transformará todo o seu corpo em trevas. Mateus 6, verso 22. Através dos olhos, o seu corpo pode ser trevas ou luz. Se vê coisas santas, o seu corpo será luz, mas se vê coisas abomináveis, o seu corpo será todo de trevas que condenará ele ao inferno. Se tratando de internet, temos que ter discernimento quando for ver ou ouvir um vídeo. Irei falar dos canais evangélicos diabólicos, disfarçados de canais do bem no YouTube, e de alguns sites de filmes. Esses canais têm por objetivos de formarem grupos de contendas, e também irei falar do mal que a língua tem, e o poder de espalhar o seu veneno nas redes sociais. Temos que ter discernimento nos ouvidos, não é todos os vídeos que devemos ouvir. Temos que selecionar os canais evangélicos e preferir os vídeos que trazem edificação, e fugir dos vídeos que trazem divisões. Temos que selecionar os canais evangélicos, e analisar para ver qual que fala de santificação e o que fala de difamação para escolher. Temos que selecionar os vídeos que assistimos para não contaminar os nossos olhos tirando a luz dos nossos corpos. Tem canais que são uma bênção, e que irão acrescentar muita coisa em sua vida, diferente de alguns canais que tiram a sua essência, e lhe transformam em um crítico semeando o fermento da discórdia. Você pregador, pode pregar contra o pecado, impureza e orgias sexuais, mas não precisa falar os nomes de quem faz essas coisas. Isso é difamação. Você pode pregar contra os falsos profetas sem precisar falar quem são. Isso denigre a imagem. Você pode pregar contra as falsas doutrinas sem precisar revelar os nomes das denominações, porque isso é escândalo. Você tem que ter discernimento na língua, saber o que está falando e selecionar as palavras certas, porque a Bíblia chama quem procede assim de sábio, não aqueles doutores que têm grande conhecimento. O sábio é o que consegue controlar o seu corpo para não pecar, não o teólogo, que armazena todo o seu conhecimento no cérebro mas não vive, porque é apenas um acadêmico e pesquisador dos escritos sagrados. O sábio controla a língua, mas o crítico fala milhões de palavras inúteis na internet. Eles ficam fazendo acusações online, e não têm coragem de visitar alguém que precisa de sua oração e mora do lado da sua casa, enquanto missionários estão sendo decapitados no Oriente Médio pelo amor do Evangelho, sem ter o conhecimento dos seus trabalhos. Muitos crentes procuram famas na internet falando mal da vida alheia, dizendo que são homens de Deus mas não são, e afirmam aquilo que não sabem. Enquanto alguns missionários que trabalham com a caridade estão em lugares pobres na África, acolhendo as pessoas e levando alimentos de doações para saciar a fome, tem outros crentes denegrindo o ministério desses homens pela internet. Crentes que têm o espírito crítico, nunca falarão bem de alguém que faz obra de caridade, mas sempre irão procurar uma falha para falar. A crítica nunca encontra qualidade nas boas obras, mas encontra defeito naquilo que é perfeito. Jesus, sendo Deus na forma humana, tentaram encontrar defeito. Imagine nós que somos falhos. As testemunhas de acusações,
estão de olho para derrubarem ministérios que produzem frutos. Criar um canal hoje é como criar um ministério ou uma congregação virtual. O canal é como uma igreja virtual, que serve para pregar a palavra de Deus. Tudo o que o canal posta pode salvar uma alma ou lançar no inferno. No YouTube, tem canais de bruxarias, filmes, músicas, desenhos, seitas e outros. Os criadores de canal evangélico são os responsáveis pelos conteúdos postados, que são semeaduras para os corações de quem assiste. O criador de canal evangélico se responsabiliza por cada alma que se perder por espalhar contendas, difamações, calúnias e usar o seu canal para formar grupos. O dono do canal será julgado por cada palavra que fala em seus vídeos. Mateus 12 verso 36 e 37. Eu digo que toda palavra ansiosa que é infrutífera que os homens falarem, hão de dar conta no dia do juízo, e por ela serás justificados, e por ela serás condenado. As palavras, ao caírem na internet, são espalhadas aos 4 cantos do mundo como vento. O dono do canal que fala muito além do necessário, será julgado igual a um pastor de igreja, através da doutrina que ensina. E todas as palavras infrutíferas que falam na internet aos homens, terão de dar conta, porque pelas suas palavras serão justificados ou condenados diante do juízo. Tito 2 verso 8. Use uma linguagem sadia e sem mácula, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. A crítica, a calúnia e a difamação não são uma linguagem sadia que esse versículo está dizendo. Uma linguagem sem mácula ganha até os seus adversários e inimigos, mas uma linguagem agressiva de calúnia e acusação fará os inimigos se multiplicarem. Romanos 12 verso 14. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Até os que vos perseguem temos que abençoar. Os críticos fazem o inverso. Eles perseguem os canais que estão trazendo bênçãos ao povo, canais que nunca fizeram mal a eles, e mesmo assim perseguem. Se os críticos perseguem os canais que não lhe fazem mal, o que eles irão fazer com os canais que falam mal deles? Será uma guerra de olho por olho e dente por dente, iguais cães raivosos. Lucas 6 verso 27 e 28. Amai o vosso inimigo, fazei bem aos que vos odeia, bendizei os que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. Esse versículo não está sendo cumprido, é só ver os vídeos de contendas no YouTube. A guerra por doutrinas, um diz, a minha é melhor. A guerra pela exaltação, um querendo ser maior do que o outro, e falam mal um do outro, tudo em nome do partidarismo. Provérbios 24 verso 17. Fala que quando cair o teu inimigo, não te alegres, nem se regozije o teu coração quando ele tropeçar. O que mais tem na internet hoje em dia é crente sentindo alegria e regozijo com a queda do seu rival, porque incomoda o seu ministério. Torce pela queda do canal do irmão que está ganhando almas, para que o canal dele fique em evidência, e o canal do seu irmão fique extinto. Zacarias 8 verso 17. E nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo. Não ames com um amor fácil, porque odeio todas essas coisas. O amor fingido ao próximo ou ao seu irmão, Deus odeia. Imagina a rivalidade, a inimizade e a disputa que está tendo no mundo virtual. Ter um canal evangélico na internet não é brincadeira. Se você editar um vídeo com a foto daquele irmão, e escandalizar o ministério dele, você será julgado no juízo final por difamar aquele irmão que deveria amá-lo, mas preferiu ridicularizar e incitar os seus seguidores e inscritos a terem ódio contra ele. Ter um canal evangélico não é para qualquer pessoa, porque tem que saber o que irá dizer em seus vídeos, tem que saber o que irá postar e conduzir as pessoas à salvação, e também tem que estar preparado espiritualmente para receber as pedradas, porque canais que fazem a diferença incomodam o mundo espiritual. Quem ataca o seu irmão pela internet não tem amor ao próximo. Tem pessoas na internet que estão começando agora e não são conhecidas, e irão procurar algum nome de um irmão muito conhecido na internet para o atacar, e através do nome daquele irmão, conseguir promover o seu canal ganhando muitos inscritos. Eles descobriram que falar mal de alguém muito conhecido e causar polêmica é bom para conseguir ganhar visualizações.
porque o povo gosta de escândalos e baixaria. Eu vi um canal que antes de falar mal de um pastor famoso, não era conhecido, e depois que começou a denegrir esse pastor, o canal cresceu em falar mal das experiências desse pastor, causando polêmicas, só para crescer o seu canal pegando carona do canal dele. Tem crentes que não têm capacidade de se promover pela internet usando seus dons e qualidades, e vão querer se autopromover usando o nome de alguém conhecido para crescer o seu canal. Crentes sem talentos, que irão se aproveitar para crescer em cima do talento de outros donos de canais, e para competir, irão denegrir a imagem daquele irmão, porque essa é a maneira do seu canal crescer. O seu canal, para se tornar grande, tem que pisar em outro canal, passar por cima e subir em cima desse canal para ser visto. Deus sonda os corações desses tipos de crentes, e já sabe qual é a intenção deles em criar os canais. Muitos são os canais evangélicos críticos que gostam de uma guerra online. E até aqueles canais que pregam a santidade, sempre estão espalhando a divisão e a guerra contra outras igrejas que não carregam o nome de suas denominações. Até agora estou falando das podridões que acontecem nas redes sociais, denunciando o pecado e as obras de Satanás, sem precisar falar nomes de ministérios que compactuam. Conheci pastores envolvidos com ocultismo na época em que ainda era bruxa, e eles ainda não abandonaram os seus caminhos. Não falei o nome de nenhum para não difamar. Só falei o de Billy Graham porque já faleceu, mas se tivesse vivo não falaria, porque denegrir o seu irmão na internet não traz edificação para a igreja. Se eu fizesse vídeos falando das fraquezas dos irmãos, eu tinha que falar das minhas falhas também, porque todos somos pecadores. Apesar de fazermos esforços para sermos santos e renunciarmos o mundo, todos nós temos qualidades que podem ser usados na internet para edificar o povo, mas aqueles que são mal intencionados, nunca irão fazer um vídeo falando dos pontos fortes do irmão para a edificação do povo, mas pegará as falhas dele para envergonhar o seu ministério diante do público. O que eles irão ganhar expondo os nomes de vocês na internet? Eles não irão ter galardões no céu por escandalizar, não serão melhores e nem mais santos do que as pessoas a quem escarnecem e zombam. Vídeos com esse conteúdo não irá trazer os desviados de volta. Crentes que fazem vídeos falando mal de todos os crentes, sabe o que vai acontecer na mente das pessoas que assistem eles? Os ímpios não vão acreditar que existem homens de Deus no mundo, porque esses crentes falam mal de todos, e só mostram o lado escuro do cristianismo e as falhas que acontecem no mundo cristão, mas não falam daqueles crentes que estão sendo mortos e decapitados pelos muçulmanos. Esses crentes não mostram os vídeos de alguns crentes fazendo trabalhos sociais, como distribuições de cestas básicas. Eles não mostram o lado positivo da obra de Deus, porque os seus corações não têm prazer de mostrar aquilo que é bom e agrada a Deus, mas têm paixões de mostrarem os escândalos da obra de Deus que é negativo. Será que esses homens que se dizem servos de Deus, querem realmente que as pessoas se aproximem de Deus, mostrando a podridão oculta no meio evangélico? Crentes que deturpam nomes de igrejas falando mal de todos. Os ímpios, ao ouvirem essas coisas, nunca pisarão os seus pés em nenhuma igreja, e nem na sua que fala que é a igreja certa o ímpio irá pisar, porque na cabeça deles todas as igrejas estão erradas, porque só falam as coisas negativas e podres que acontecem na obra, trazendo desânimo ao povo. Os ímpios irão colocar todas as igrejas na mesma balança como igrejas mercenárias, por não terem o discernimento da verdadeira igreja. E a falta de conhecimento bíblico do ímpio faz com que eles não saibam a diferença entre a igreja santa e a igreja corrupta, e é culpa deles não acreditarem mais em nenhuma igreja. São de crentes que falam mal dos missionários, pastores e evangelistas. Os crentes críticos falam mal desses homens, para provarem que sabem de todas as coisas, para provarem que são de Deus, tem que falar mal de alguém. Não existe outra maneira de provarem que são homens de Deus através dos frutos. Esses soberbos, para carregarem os seus status, têm que se colocar acima dos ministérios como super-homens, detentores da verdade e salvadores da terra. Como se ganha as almas dos ímpios que assistem os canais, pregando a palavra de Deus?
Como eu irei ganhar almas falando mal de um pecador, acusando-o de seus pecados, denigrindo a sua imagem nas redes sociais? Esse pecador, ao ouvir o seu nome sendo difamado, ficará ofendido, e não irá se converter. O tanto de pessoas que não querem mais saber de pisarem os seus pés na igreja, por causa desses escândalos virtuais e dessas guerras de internet que não converte ninguém, e deixa o povo mais confuso, e aquelas igrejas que são sérias e fazem um belo trabalho para o reino de Deus, acabam sofrendo as consequências desses escândalos de tanto falarem mal dos ministérios, dizendo que todos são iguais, e as obras sérias são julgadas iguais às igrejas falsas, porque os crentes falam muito sem medir as consequências daquilo que sai de suas línguas. No livro de Provérbios 10, verso 19 ao 23, na multidão de palavras não falta transgressão, mas o que refreia os seus lábios é prudente. A língua do justo é prata escolhida, porque é dela que sai a edificação e a salvação. O coração dos ímpios é de pouco valor, mas os lábios do justo apacentam a muitos e não divide o rebanho. Mas os insensatos por falta de entendimento morrem. Nesses versículos de Provérbios explicam melhor sobre a língua. Irei interpretar o versículo 19 ao 23. Aqueles que ouvem esses vídeos de contendas e seguem, são como insensatos por falta de entendimento do que é o Evangelho. A bênção do Senhor é que enriquece, e não acrescenta dores. Os vídeos têm que trazer bênçãos para as suas vidas como força, ânimo, santificação, comunhão e renúncia. Não pode acrescentar dores como tribulação, confusão, dúvidas e outras coisas que lhe jogam para baixo. É um divertimento para o insensato praticar a iniquidade, mas a conduta que salva é o prazer do homem entendido. Esses crentes insensatos que causam contendas na internet, eles se divertem por praticarem essas iniquidades, porque alegra o seu coração, e lhe faz se sentir com a autoestima elevada. Mas o homem de conduta sábia, ele é entendido, e tem prazer de seguir uma conduta sábia. Se um dia eu gravar vídeos falando de alguém, que seja para honrar os trabalhos dele, o que falta na internet é mais divulgação da obra de Deus como caridade, missão, ajuda ao próximo, e aqueles que sofrem pela obra de Deus viajando a lugares pobres, sendo perseguidos e padecendo. Muitos que viajam para esses lugares não retornam mais para as suas famílias, o lado onde o Evangelho opera com perfeição. Ninguém divulga na internet, mas os escândalos todos querem divulgar. Que aproveito tem esses vídeos na vida espiritual das pessoas? Isso é perda de tempo. Esses vídeos são obras infrutíferas que nada acrescenta, conforme diz em Efésios 4 verso 29, que não saia da vossa boca palavras que causam destruição, mas que seja útil a fim de comunicar a graça aos que ouvem. Nesse versículo, está claro que da nossa boca não pode sair palavras das trevas, mas as palavras da graça. Vídeos de guerra na internet de um atacando o outro não produz os frutos do espírito, mas os frutos da carne. Vídeos dessa categoria, que incha o ego de ambos que discutem, e não há um vencedor, porque ninguém quer se humilhar e pedir perdão para o outro. Ninguém quer admitir que errou. Não importa quem começou a guerra, todos erram quando discutem, e perdem a razão. Isso poderia ser evitado pelo mais vigilante. O maior engano de Satanás é colocar na mente dessas pessoas que elas são salvas. Pessoas que amam a contendas e divisões pensam que estão salvas, se enganando a si próprias. Os que pensam serem muito santos ao ponto de criticarem a todos os crentes, e todas as formas de exaltações que vêm em sua cabeça falam. Esses estão fazendo igual a Lúcifer, que pensou em ser melhor que todos os anjos e a sua queda foi terrível, e o seu rebaixamento espiritual foi inevitável. Por tropeçar em suas próprias soberbas, ele construiu a pedra do seu ego no seu próprio caminho, e subiu no palco dessa pedra. Quanto maior a pedra do seu ego erguida, maior foi a sua queda. É isso que ele ensina para os crentes soberbos, porque um dia ele experimentou do seu próprio veneno. E mesmo você que se considera muito santo, ao ponto de ridicularizar essas experiências dizendo que Satanás está debaixo dos seus pés, e não dá legalidade para ele, eu afirmo que a sua soberba já é uma legalidade no mundo espiritual, que já vai lhe derrubar, porque é bíblico dizer que a soberba precede a ruína.
Isso é uma das leis no mundo espiritual. Satanás não precisa lhe derrubar. A soberba que está em sua vida fará isso. Vocês críticos que pensam ser tão fortes, não conhecem o mundo espiritual e nem experiências têm. Vocês não conhecem Satanás, e não sabem o que ele é capaz de fazer. A inteligência dele não é humana igual à nossa. A inteligência de Satanás é espiritual e vai além da sua inteligência. Ele está milhões em sabedoria na sua frente, e o seu conhecimento espiritual sobre o pecado é maior que o seu. Não esqueça que os demônios foram anjos de luz e conviveram no céu. Ali eles adquiriram conhecimento espiritual de tudo e grande sabedoria. Satanás tem grande conhecimento de estratégias de guerra no mundo espiritual. Desde a queda de Adão, ele se especializou em derrubar grandes homens de Deus desde as gerações passadas, e ainda continua derrubando nos tempos de hoje. Nós nascemos ontem, e lutamos com um inimigo milenar muito experiente, chamado Antiga Serpente. Nós somos como crianças, se comparado com o conhecimento espiritual de Satanás e seus demônios. Não estou aqui para exaltar o poder de Satanás, mas para falar que ele não é um cão morto que muitos dizem. Alguns até dizem que ele está com as suas mãos amarradas. Eu fui bruxa, e sei muito bem do que estou falando. Eu trabalhei para as forças das trevas, e conheci o poder de fogo que ele tem. Eu sei a potência militar das trevas que estou falando. Essa força militar é capaz de destruir todos os exércitos do planeta Terra sem nenhum esforço. Eu não sou nenhuma doutora em escrituras bíblicas e nem mestre na Bíblia, mas conheço o mundo das trevas melhor do que muitos doutores em teologia que nunca estiveram nesse lado. Tem crentes que se consideram tão santos e tão superiores a mim, que ainda discutem a respeito do mundo da bruxaria querendo se mostrarem mais sábios. Falam daquilo que não conhecem, querendo saber muito mais do que a pessoa que conviveu muito tempo no ocultismo. A pergunta é: será que esses que se consideram sábios, muito mais além do que são, realmente estão de pé, ou a soberba já os derrubou, e eles ainda não sabem que caíram e estão ao chão? Eu passei por experiências há muito tempo, e digo que se não fosse a misericórdia de Deus e a sua graça em nossas vidas, a gente não tinha nenhuma condição de ganhar uma guerra espiritual contra esses espíritos das trevas. Isso faz com que eu deixe toda a soberba do meu coração, e reconhecer que sou uma formiga no mundo espiritual, que precisa de Deus em minhas guerras contra esses demônios que não posso vencê-los, a não ser pelo poder do nosso Senhor Jesus. Muitos crentes vão para o inferno por causa da língua, e não vai adiantar em renunciar ao mundo senão domar a boca. No livro de Tiago 3, verso 2 e 3, fala que tropeçamos em muitas coisas, e se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para refrear todo o corpo, e temos que colocar freios nas bocas dos cavalos para que obedeçam, e conseguir dirigir todo o seu corpo. A língua tem que ser domada e disciplinada por ser perigosa. A internet está cheia de coisas ruins por causa da língua. O YouTube está cheio de vídeos de debates que não dão frutos e não ganham almas. Vídeos que inflamam a carne e o ego das pessoas, fazendo que um seja melhor do que o outro. Vídeos que aumentam as disputas e acendem a ira nos corações. As pessoas só revelam através de suas bocas o que está em oculto em seus corações malignos, e falam o que está guardado nele. No livro de Mateus 12 verso 34, a boca fala o que está cheio o coração. Quando alguém fala mal do seu próximo, está revelando como está o seu coração. Jesus não falava mal de ninguém, e defendeu a prostituta que estava sendo caluniada. Falar mal não converte o ímpio, e nem fará o crente rebelde mudar a sua vida. O nosso coração é igual a um baú, que guarda coisas boas ou ruins. Quem vive uma vida orando e lendo a Bíblia, está enchendo o baú do seu coração com os tesouros do céu, e quem guarda esses tesouros em seu coração e prega a palavra para uma pessoa, está abrindo o baú do seu coração oferecendo aquilo que o ajuntou. Quem enche o seu baú de Deus, está transbordando dele, e quando você abrir o seu baú, irá oferecer para aquela pessoa o próprio Deus que está em seu coração. Você oferece aquilo que se alimentou. Uma pessoa que fala mal dos outros e se acostumou nas críticas negativas, o baú do seu coração está cheio de veneno.
E quando abre a sua boca para alguém saem cobras, escorpiões e todo tipo de veneno. Uma pessoa que fala palavras destrutivas, oferece aquilo que está cheio em seu interior. E quando abre a boca, o baú do seu coração se abre, e revela a podridão que está guardada no seu interior, e espalha o seu veneno pelas redes sociais com palavras de ódio, contendas e divisões. Muitas pessoas que seguem os canais desses indivíduos estão tendo seus corações semeados, porque alguém está plantando sementes venenosas. Se você tem ódio de um pastor, é porque foi algo criado em seu coração, através de vídeos da internet cheio de veneno que assistiu. Alguém está incentivando a divisão, a inimizade e o mal, para que o baú dos corações dos inscritos acumulem todas as coisas negativas, armazenando todos os sentimentos ruins. E quando a pessoa que assistiu ao vídeo venenoso for abrir a sua boca para falar, o que irá sair de seu coração será tudo o que absorveu e se alimentou da internet, ou do vídeo que viu. Antes do crente divisor fazer uma live, o mal já está em seu coração de escarnecer de alguém, ou expor aquele irmão ao ridículo. A intenção do falar mal já está no coração, antes de destilar o veneno online para fazer o irmão de vítima. Jesus foi escarnecido na cruz do Calvário e foi chamado de Rei dos Judeus. E até pediram para ele se soltar da cruz e salvar a si mesmo. E o tanto de crente que faz vídeos escarnecendo e zombando do seu irmão, eles agem iguais àqueles que crucificaram a Jesus. E quem zombou da crucificação de Jesus se não foram os fariseus? E se o crítico fez vídeo zombando e escarnecendo de alguém, independente da religião, já faz parte dos fariseus. Existe um veneno que está em seu coração, a qual lhe impulsiona a fazer essas coisas. É esse veneno que circula no seu interior, contaminando as suas emoções e sentimentos, que irá te levar ao inferno. O Espírito Santo não irá habitar em uma casa imunda, corações cheios de venenos, e emoções negativas, interior cheio de podridão e sentimentos cruéis com perversidades e de todas as formas de maldades. Tudo isso fede diante das narinas do Espírito Santo. Ele não irá entrar em uma pessoa dessa, porque o baú do coração está cheio de serpentes venenosas. Você que está nessa situação, peça para Deus purificar o seu interior, tirando todas as maldades. Peça para Deus limpar o seu templo, tirar todo o fedor e perfumar o interior de sua casa espiritual. Peça para Deus mudar esse coração de fera, transformando em um coração reto e justo, um coração livre de dissensões da carne. No livro de Tiago 3 verso 4, compara a língua como o vento impetuoso que arrasta o navio pelas suas naus, que é grande, e governa como um pequeno leme segundo a sua vontade. No versículo 5, fala que a língua é um pequeno membro do tamanho de uma pequena faísca, mas pode incendiar um grande bosque. No versículo 6, a língua é como fogo, se comparando com o mundo de iniquidade, que está entre os membros do corpo, que contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. No versículo 7, fala que até as bestas feras, répteis e animais do mar são domáveis e a língua não. No versículo 8, fala que o homem não consegue domar a língua e nem refrear, porque está cheia de peçonha mortal. No versículo 9, fala que os crentes usavam as suas línguas para bendizer a Deus, e com ela estavam amaldiçoando os homens feitos à semelhança de Deus. É o que acontece hoje no YouTube. No versículo 10, Tiago diz que não pode de uma boca sair bênção e maldição. No versículo 11, ele diz que de uma fonte de água não pode sair água doce e amarga ao mesmo tempo. Esses crentes da internet pregam a santidade e depois ficam falando mal do seu irmão nos vídeos. No versículo 12, fala que as figueiras produzem figos e não azeites, e que de uma fonte não pode ter água salgada e doce juntas. No versículo 13, fala que quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. O sábio tem que tratar bem a obra com mansidão e sabedoria. A obra tem a ver com pessoas. Elas fazem parte da obra e estão dentro de sua seara. Que obra é essa, se não for as pessoas que fazem parte da obra? Tratar bem a obra é tratar bem as pessoas. Não falar mal e ser manso. Não ser venenoso e nem ficar irado com aqueles que são a oposição. No versículo 14,
Revela quais são os motivos que a língua fala mal do seu irmão. Fala do sentimento faccioso do coração, que significa querer se achar sábio e entendido, que se gloria em seu coração uma alta posição. No versículo 15, ele fala que essas coisas não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena e diabólica. No versículo 16, ele diz que onde há espírito faccioso que é de exaltação, também há inveja, perturbação e toda obra perversa. No versículo 17, fala que a sabedoria do alto é pura, pacífica, moderada, tratável, cheia de bons frutos e de misericórdia, sem parcialidade e sem hipocrisia. O que mais se vê hoje na internet é a parcialidade, que é defender placas de igrejas ou suas convicções de fé, e não pregam o evangelho, que é universal, e ficam defendendo denominação ou suas crenças. O que se vê é hipocrisia em dizer, eu sou santo, mas fala mal do seu irmão. O que se vê é a falta de misericórdia na internet, preferindo escarnecer das almas perdidas. Não se vê bons frutos nesses vídeos, mas os frutos da carne, que é o ódio, ciúmes, invejas, facções, dissensões, iras e discórdias. Esses vídeos contrariam o livro de Tiago 3 verso 4 ao 17. Os novos convertidos que não têm conhecimento bíblico e fazem vídeos, por causa de uma frase errada que falam por não terem conhecimento sobre certos assuntos, têm o seu ministério todo manchado pelos críticos por causa de uma frase errada, e muitos têm desistido de fazer vídeos por serem escandalizados, não querem mais nem saber de pregar na internet. Todos nós estamos sujeitos a errar em uma pregação, por mais que estudemos a palavra. Ninguém é perfeito no saber, e pode ser um dos maiores pregadores do mundo. Sempre será um ser humano do planeta Terra limitado em sabedoria. O único que é perfeito em conhecimento e sabedoria é Jesus. Tem crentes que criam canais de ensino, mas não têm o domínio nas escrituras e vão ser criticados pelos seus erros. Era melhor ter criado um canal evangélico com outros conteúdos, que não seja uma área que não domina, para evitar essas perseguições. Aquele que zomba do conhecimento do seu irmão, pensa que é superior em sabedoria, é soberbo e nada sabe sobre as coisas de Deus. Essas pessoas que pensam em serem os reis da verdade, e se sentem ameaçados quando alguém consegue alertar o povo do perigo, eles irão continuar fazendo vídeos querendo confrontar as atalaias que alertam o povo. Esses que procedem dessa maneira são pessoas rebeldes, resistem à verdade e têm soberbas em seus corações. São pessoas que têm o coração inflamado, não descem dos degraus da exaltação, preferindo a guerra verbal. O mal está em sua língua, e jogam milhões de palavras negativas na internet sem se arrependerem. O canal evangélico pode ser um mar de bênção ou um rio de iniquidades. Pode oferecer águas limpas com peixes saborosos para quem ouvir e se alimentar, ou pode ser um canal de esgoto cheio de bactérias e enfermidades para as almas que o ouvem. Pessoas têm se desviado do caminho de Deus. Outras ficaram incrédulas de tanto ouvirem alguém falar mal das experiências de arrebatamento e dos dons do Espírito Santo. 90% dos canais evangélicos não servem para ganharem almas, mas para ganharem inscritos e seguidores de suas filosofias, psicologias e crenças de fé. E apenas 10% dos canais na internet estão ganhando almas, fazendo a diferença. Os canais que espalham a dúvida e as confusões doutrinárias são muitos. Muitos criam canais evangélicos para ficarem famosos e conhecidos, porque é a única maneira de promover o seu ministério. Não estão preocupados em ganhar almas, mas em conseguir seguidores. Eles não se importam com as vidas que precisam de libertação. A maioria dos canais foram criados para debates, discussões e guerras ideológicas da carne. Pregam as suas convicções de fé que acreditam, e querem que o povo que os assiste creiam em suas doutrinas. Eles não creem em experiências sobrenaturais, e irão convencer o povo a não crer, dizendo que não existe experiências, e querem que o povo creia em suas doutrinas, e manipulam os seus seguidores a não crerem nem nos dons do Espírito Santo. Esses são os canais que vestem a camisa denominacional, e só pregam aquilo que eles acreditam, os ensinamentos que estão na Bíblia. Eles não pregam,
e ficam engrandecendo seus ministérios. Esses canais defendem a placa de sua congregação e falam mal das outras. Aquele canal que prega a Bíblia e não a crença de ministério, é difícil de alguém encontrar. Canais que pregam um evangelho que não faz diferença entre as placas ministeriais. Um canal que prega a salvação e a santificação, sem dividir o povo ou ter preconceito com os irmãos de outras igrejas, é difícil de achar. Canais que se focam em salvar almas, e são poucos que ensinam a se separar do pecado e não das pessoas. Os canais que se multiplicam são os divisores que incitam o preconceito com os irmãos de outros ministérios. Canais que falam mal dos líderes de igrejas e deturpam os ministérios, só porque não tem o mesmo nome da placa da sua igreja. A Igreja de Cristo não tem nome denominacional, porque é uma igreja que está nos 4 cantos do mundo. A noiva que será arrebatada não é apenas um ministério, mas um povo santo que serão reunidos nos 4 cantos da terra. Canais de bênçãos não perdem o tempo falando mal das pessoas. Já os canais de esgotos focam em disputas e concorrências, derrubando outros canais e deturpando as doutrinas dos ministérios. E quem não está firmado na rocha é levado pelos ventos ideológicos da confusão virtual. Existem 2 tipos de semeadores: aqueles que semeiam o amor, a renúncia, a comunhão, a fé, a santidade e a edificação na palavra. E existem aqueles que semeiam a divisão, a discórdia, o ódio, a soberba e criam o partidarismo religioso. Antigamente isso existia só nas igrejas, e hoje está no YouTube e em outras redes sociais. Não pense que você que espalha calúnias e difama o seu irmão está salvo, falando palavras maldosas. Espalhadores de discórdia e divisões que nunca falam aquilo que traz edificação, e usam a internet como um meio de manipulação, criam as suas igrejas virtuais, para fazerem o seu exército de crentes virtuais com corações duros, que aprenderam a seguir os jugos desses pastores virtuais que não têm amor a ninguém, a não ser pelos seus próprios interesses, e ainda ameaçam as pessoas de maldições se saírem de sua denominação, colocando medo para que a pessoa não deixe o seu ministério. E se não acreditam em suas crenças de fé, espalham o terror religioso e psicológico para segurar os clientes da sua obra. Essas heresias são construídas para segurar o povo dentro do seu pasto. Falarei dos 7 tipos de projeções astrais: a baixa, média, alta, a avançada, a projeção extra, a mega projeção e a super projeção. A projeção baixa é quando o espírito sai do corpo e fica de 3 a 10 metros longe do corpo. A projeção média é quando o espírito viaja a outros bairros de sua cidade. A projeção alta é quando o espírito consegue ir para outras cidades. A projeção avançada é quando o espírito viaja para todos os estados do Brasil. A projeção extra, o próprio nome já diz, vai além da avançada. A projeção extra é quando o espírito vai para outros países, ou seja, o espírito pode sair do Brasil e viajar aos continentes da América Latina, Europa, Ásia, África e Oceania. A mega projeção é quando o espírito sai do planeta Terra e viaja ao universo. Um feiticeiro, para sair do globo terrestre, atravessar a atmosfera e chegar no espaço sideral, tem que estar em um nível muito alto de projeção. Alguns feiticeiros conseguem viajar para longe, e outros só conseguem viajar pelo seu bairro. E tem a superprojeção, que é aquela que atravessa a dimensão espiritual. Houve casos de feiticeiros que se superaram e chegaram a atingir essa projeção e foram até o inferno. Essa última projeção faz alcançar outra dimensão espiritual. Quando o espírito sai do corpo, os seus sentidos ficam aguçados por ter os sentidos espirituais. Quanto mais longe do corpo for o espírito em sua projeção, mais agudo fica os seus sentidos. Teve uma jovem que foi arrebatada, e disse que quando seu espírito saiu e começou a se distanciar do corpo, começou a ouvir os gritos das almas do inferno embaixo da terra. E quanto mais o seu espírito foi se distanciando do corpo, mais os gritos aumentavam. Ela estava se aproximando do inferno, e quando ela entrou no inferno, a sua audição aumentou, e os gritos eram ensurdecedores. Na projeção astral, os feiticeiros treinam para conseguirem sair do corpo. Eles entram em um nível de concentração muito alto para conseguirem com respiração profunda,
Eles precisam de silêncio para se concentrarem e entrarem em um estado vibracional, que é o início da projeção. A mente deles ficam relaxadas, vazias da preocupação da terra para se conectarem espiritualmente. Manter a mente vazia e se conectar através da meditação e mantras é a chave para eles conseguirem a projeção. Algumas coisas podem atrapalhar a concentração e não ter a projeção, que é o barulho, a coceira, pigarra da garganta, saliva, o medo, a ansiedade, a impaciência e falta de persistência. A mesma coisa é no meio evangélico quando vamos orar. Temos que esvaziar a nossa mente das preocupações da terra, e ficarmos relaxados para concentrarmos a mente nas coisas de Deus. Quando fazemos isso, estamos desligando a nossa mente da terra, e se ligando no mundo espiritual. Porque a maioria dos crentes não conseguem orar direito, as suas orações são curtas, e têm desânimo ao orar. Porque a mente deles estão cheias de preocupações e problemas dessa terra, e não conseguem entrar no espírito. Enquanto a sua mente estiver ligada com as coisas dessa terra, não tem como entrar no Santo dos Santos nas orações. Vocês precisam sair do mundo físico e entrar no espiritual para encontrarem com Deus. Precisam esvaziar a sua mente das coisas da terra para terem essa conexão, e terá prazer em suas orações quando conseguirem isso. Os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz, porque eles conseguem se concentrar e ficar horas meditando, e fazendo mantras com as suas mentes vazias das coisas dessa terra. Já os crentes vão orar com a cabeça cheias de preocupação, e começam a orar sobre os problemas que estão na mente. Eles oram a Deus pelos problemas, e as suas orações são só de 1 hora falando dos seus problemas. Isso significa que as suas mentes estão oprimidas de tanto problema, e o que sai de suas bocas é só sobre as provações dessa terra. Não conseguem descansar e relaxar na oração e ficar tranquilos. Calma, vocês ao entrarem na oração, estão em contato com o Mestre, não precisam se apavorar. Marcos 4, verso 35 ao 41. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia, e ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento, e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quando você ajoelha para orar, está diante de Jesus. Então fique tranquilo e não façam iguais aos discípulos, que mesmo Jesus estando no barco deles ficaram apavorados. Quando vamos orar e começamos a falar dos nossos problemas, não conseguimos nos concentrar e entrar no espírito. Significa que não estamos tendo fé. Tem crentes que ao se ajoelharem só falam dos problemas que estão na mente. Um coração cheio de pavor e medo. Um espírito inquieto e não consegue mais adorar. Só sabe orar em cima do seu problema. Ajoelhe e adore a Deus. Não deixe o problema roubar essa adoração. Não deixe que a preocupação venha tirar a sua concentração e impedir que entre no espírito. No momento em que estiver orando, se tem algum barulho em sua casa que pode tirar a sua concentração, ligue o playback ou coloque um vídeo que tenha um toque de piano e ore. Assim nenhum barulho da sua casa irá tirar a sua concentração. A concentração é essencial em tudo na vida. Para fazer a prova de uma faculdade, ou se está fazendo um trabalho que precisa de atenção, até os jogadores para vencerem uma partida precisam de concentração, e na vida espiritual não pode ser diferente. Irei responder uma pergunta dessas que acusam as pessoas que têm arrebatamento, e Deus revela as estratégias de Satanás. Os críticos chamam esses irmãos de bruxos e acusam eles por saberem demais das coisas das trevas, e ainda dizem que são amigos do diabo por saberem de coisas espirituais que eles não sabem. Em primeiro lugar, se esses irmãos que revelam os segredos das trevas fossem bruxos,
Jamais eles iriam revelar as coisas de seu mestre. Eu fui uma bruxa, e sei muito bem o que é fidelidade e o temor da morte se revelar os segredos. Na bruxaria tem disciplina. Ninguém revela as coisas que os espíritos passam. Existem um código de lei na bruxaria que não pode ser quebrado, e um deles é não revelar os planos das trevas a ninguém. Uma bruxa, só porque falou para o seu esposo e não falou para mais ninguém. Um demônio apareceu no quarto dela e chicoteou o seu corpo inteiro, deixando as marcas. Ela apareceu na reunião das bruxas toda cheia de feridas. E teve uma bruxa que começou a chantagear os demônios, dizendo que se eles não dessem riquezas para ela, ela iria revelar os seus planos. Um dos demônios foi até a casa dela e começou a espancar. Batia nela e a jogava na parede. A família dela não via ninguém batendo nela, mas percebiam que algo invisível pegava o corpo dela e jogava nas paredes. Essa bruxa morreu dessa maneira, mas a família não soube explicar a morte dela para a polícia, por ser de uma forma sobrenatural. Então, o que dizem os críticos ao falarem daquilo que não sabem, e nunca foram da bruxaria para afirmar o que dizem? Ninguém da bruxaria revelaria os segredos do diabo. Se tem pessoas que estão revelando esses segredos, são crentes convertidos, e que estão debaixo da graça protegidos para não morrerem da mesma forma que a bruxa morreu. Responderei à pergunta do salto alto. Ele foi feito para deixar as pernas das mulheres torneadas para desfilarem na igreja. O salto alto é poder de sedução, e expressa a sensualidade. O salto alto significa exaltação e menospreza a humildade. A mulher que calça um salto alto, ela cresce de tamanho. O salto alto é um símbolo da exaltação de Lúcifer, que queria subir mais alto. O salto alto é o preferido das pombas giras. Um dia estava orando. Um espírito de uma mulher com o salto alto apareceu no quarto do meu filho. Ela se apresentou como Rainha Maria Padilha das 7 Encruzilhadas. Ela disse que iria pegar o meu filho através das redes sociais. Iria usar uma mulher dessa rede social para destruir a vida espiritual do meu filho. Quando meu filho estava no mundo, era desprezado pelas mulheres. Mas quando retornou para o caminho de Jesus, essas mesmas mulheres queriam namorar com ele. Ele se afastou delas e começou a se dedicar na oração. O problema é que ele ficava nas redes sociais. E como ele não saía de casa por causa dessas mulheres que ficavam na rua o esperando, a pomba gira resolveu atacar virtualmente na rede social. Eu o alertei, e meu filho renunciou às redes sociais. Excluiu a sua conta dessas redes. Hoje em dia, para a pombagira atacar, não precisa o crente sair de casa. Ela vem até o seu lar e joga a rede de sedução nas redes sociais mesmo. Nem chamo mais de rede social, e sim de rede sexual. Irei revelar sobre o significado e as